2022. Apesar de ainda faltar alguns meses para o ano acabar, ele já é considerado por muitos o ano da Lost Media, já que por algum motivo, grandes peças de mídia que foram procuradas por anos simplesmente foram encontradas unicamente em 2022. E eu posso estar um pouco adiantado, já que no dia seguinte que eu postar esse vídeo, outro grande achado pode surgir do nada. Mas acho que já tenho conteúdo suficiente para fazer esse vídeo, então por que não, né? E agora vamos descobrir as Lost Medias encontradas em 2022. Mas antes do vídeo começar, eu gostaria de falar do patrocinador desse vídeo, a World of Warships. O World of Warships é um jogo gratuito disponível para PC, onde você pode ter uma experiência multiplayer imersiva de grandes batalhas navais, com uma enorme variedade de navios históricos para você escolher, como lendários navios de guerra, destroyers, porta-aviões, cruzadores e até submarinos, fazendo com que o World of Warships não seja apenas um jogo, mas também sendo um museu flutuante digital único, contendo recriações de navios históricos e até projetos que nunca viram a luz do dia, além de mais de 40 mapas com clima dinâmico e gráficos extremamente realistas, como vocês podem ver aí no fundo. O jogo tem novos conteúdos todos os meses, como novos navios, nações, cosméticos e até classes novas de navios, e ele te permite tanto traçar a sua história nos mares sozinho, quanto criar uma grande divisão com seus amigos. Baixe o World of Warships pelo link aí embaixo na descrição desse vídeo. E também não se esqueça de usar o código promocional BRAVO durante o registro para ganhar logo de início 500 dobrões, 1,5 milhões de créditos, 7 dias de conta premium e poder escolher entre o SS Phoenix, o cruzador japonês Kuma, o encouraçado francês Courbet, o encouraçado italiano Dante Alighieri ou o HMS Wakeful, depois de completar 15 batalhas. Lembrando que esse código é somente aplicável para os novos usuários. Muito obrigado ao World of Warships por patrocinar esse vídeo e agora vamos a ele. E para iniciar, eu gostaria de falar do filme do Popeye, que seria dirigido pelo gênio Genndy Tartakovsky. O filme seria, obviamente, baseado em um dos personagens mais clássicos da animação ocidental, que nunca teve a oportunidade correta de ser introduzido para as novas gerações. Porém, com o filme que foi anunciado pela Sony em 2010, parecia que esse panorama iria mudar. Este seria o segundo filme para os cinemas do personagem, sendo o último lançado há mais de 30 anos antes, sendo um filme live action onde o Popeye era interpretado por Robbie Williams. E as esperanças que esse filme particular seria algo no mínimo interessante aumentaram principalmente após a divulgação de um teste de animação em 2015, que surpreendeu todo mundo que viu. Mas após o lançamento desse teste de animação, pouco se falou sobre o filme até janeiro de 2016, quando o Tartakovsky foi desligado da produção com o anúncio da Sony de que o roteiro do filme seria reescrito. Não se sabe o real motivo dessa decisão, porém, houve até um rumor que rodou a internet por um tempo que dizia que o filme havia sido cancelado e substituído pelo filme dos emojis. Mas a verdade é que o filme do Popeye não havia sido realmente cancelado até aquele momento. Na verdade, a produção do filme entrou em espécie de inferno do desenvolvimento até o ano de 2020, onde o filme foi oficialmente cancelado, e os direitos do personagem voltaram à sua detentora original, que até tentou reviver o projeto, trazendo de volta o Tartakovsky para a direção. Porém, a partir de uma entrevista que o animador cedeu em julho de 2022, ele confirmou que o projeto estava definitivamente cancelado. Mas o que realmente assustou todo mundo foi que em apenas 24 horas depois dessa entrevista ter sido publicada, um canal do YouTube simplesmente disponibilizou o filme inteiro em formato de animatic, ou uma sequência de storyboards, que vinham junto das falas do filme, sendo que o protagonista era interpretado pelo Tom Kenny, a voz original do Bob Esponja, além de uma trilha sonora temporária. O vídeo ficou no limbo do YouTube por 4 dias, até que ele foi encontrado e espalhado por toda a internet. Obviamente a Sony não ficou nada feliz com isso, mas já era tarde demais, e apesar dela ter derrubado o vídeo original, felizmente muitas pessoas conseguiram salvar o vídeo. Não se sabe quem realmente era a pessoa por trás dessa conta que vazou o
filme, porém se acredita ser um funcionário da Sony Animation, que assim que teve a confirmação que o projeto onde ele havia trabalhado fora cancelado, resolveu simplesmente disponibilizar o que de fato foi feito do filme para todo mundo ver. Mas apesar do animatic completo do filme ter sido encontrado, o roteiro ainda permanece perdido. Agora indo para o próximo achado, temos o bizarro caso da versão americana da Sailor Moon. O anime da Sailor Moon estava tendo um imenso sucesso na época, não só no seu país de origem, o Japão, mas também em vários países, principalmente na Europa. Contudo, a febre da Sailor Moon não havia chegado ainda à América do Norte, mesmo que já existissem algumas dublagens não autorizadas do anime que estavam sendo transmitidas em vários canais de TV dos Estados Unidos e do Canadá. Então a ansiedade da Toei para distribuir o anime nesse mercado oficialmente era grande. A empresa que ficou responsável por essa adaptação seria uma empresa chamada Toonmakers, que era uma empresa com poucos projetos. Porém, ainda naquela época, as empresas americanas não botavam muita fé no sucesso de animes na região, visto que esse pensamento só mudou lá para o final dos anos 90, quando surgiu a febre do Pokémon aqui no ocidente. Logo, a Toonmakers, junto da Saban, a responsável pelos Power Rangers, resolveram, ao invés de fazer uma simples dublagem do anime, criar uma série própria, aproveitando os elementos de Sailor Moon, mas também trazendo elementos mais familiares e representativos para o público americano. E essa produção ficou conhecida como a Sailor Moon da Toonmakers, ou até a Saban Moon, fazendo referência a Saban, que estava envolvida na série, tendo iniciado a sua produção em 1993. E o show era uma mistura de animação com trechos em live action, sendo que um piloto de 10 minutos foi produzido, porém ele foi recusado pela Toei, já que a produção iria custar muito dinheiro. Então, logo após isso, a série foi cancelada e o piloto ficou em posse da Toei, que passou os direitos de Sailor Moon para a DIC Entertainment, que optou pelo caminho mais simples, fazendo apenas uma dublagem do anime. E por causa disso, o piloto completo da série ficou perdido por quase 30 anos, com apenas um trecho de 2 minutos em baixa qualidade disponível. Porém, em agosto de 2022, a youtuber Rei Mona conseguiu recuperar o episódio piloto completo após encontrá-lo preservado na biblioteca do Congresso. E assim, ela teve a autorização de publicar o episódio no YouTube, onde felizmente ele está lá hoje para todo mundo ver. E agora vamos finalmente falar dos peixes grandes que foram encontrados esse ano. Começando com o misterioso episódio 847 de Vila Sésamo, que é considerado por muitos o maior episódio perdido de todos os tempos. Esse episódio foi ao ar no dia 10 de fevereiro de 1976 e tinha como convidada especial a atriz Margaret Hamilton, que é conhecida por ter interpretado a bruxa malvada do Oeste no clássico O Mágico de Oz de 1939, sendo que Hamilton interpretou a própria bruxa nesse episódio. Contudo, os produtores de Vila Sésamo não esperavam a repercussão que esse episódio em específico causaria, já que nos dias seguintes à transmissão do episódio foram feitas diversas reclamações de pais que diziam que os seus filhos ficaram traumatizados com a aparição da bruxa no episódio, o que fez com que os responsáveis pela Vila Sésamo considerassem o episódio impróprio para a retransmissão, o que fez com que ele fosse transmitido apenas uma única vez e nunca mais ele foi visto pelo público desde então, apesar do episódio ter tido algumas exibições em certos eventos ao longo dos anos. Se sabia que esse episódio estava preservado junto de outros 4.500 episódios em um conservatório, porém ele ainda não estava disponível para o público e não se sabia exatamente o porquê a empresa que controlava a Vila Sésamo não queria
queria que o público geral visse o episódio. E graças às exibições fechadas dele, houve algumas gravações de baixa qualidade filmada dentro desses eventos que vazaram na internet, mas nenhuma era o episódio completo. Porém, o drama finalmente se encerrou de uma forma bastante esquisita, já que em junho de 2022, o episódio completo em alta definição foi vazado na internet por um usuário anônimo. Até hoje não se sabe quem vazou o episódio, mas de qualquer forma ele está hoje disponível na internet. E por incrível que pareça, não foi a primeira vez que alguma mídia relacionada à Vila Sésamo é encontrada dessa forma, já que o curta animado conhecido como Cracks, ou Crack Master, também foi recuperado de uma forma bem estranha, tendo sido enviado por e-mail anonimamente para o fundador da Lost Media Wiki, o que levanta dúvida de como esses dois casos tiveram desfechos tão parecidos. E por fim, vamos falar sobre o achado mais comentado dos últimos meses, que é uma cena da versão original do Shrek. Para quem não sabe, a produção do Shrek se iniciou em 1995 e inicialmente quem foi escalado para dar voz ao personagem principal foi o humorista Chris Farley, que na época estava no auge da sua carreira, sendo um membro do aclamado Saturday Night Live. O Shrek foi fortemente inspirado nele, tanto no seu design quanto na sua personalidade. Contudo, infelizmente, em 1997, Chris Farley acabou falecendo por causa de uma overdose, sendo que ele havia gravado cerca de 80% a 90% das suas falas, e a grande parte da sua atuação é considerada perdida, sendo que está disponível apenas uma única cena de 2 minutos e meio, animada em storyboard, e um teste de animação de 15 segundos. E posteriormente, teve que ser completamente refeito, com Farley sendo substituído pelo seu colega de SNL, o Mike Myers, que deu vida ao personagem que nós conhecemos hoje. Mas ainda quando a primeira versão do filme ainda estava em produção, foram feitos diversos testes de animação, e um deles ficou popularmente conhecido como I Feel Good, uma clara referência à música de James Brown. Este teste em específico ficou conhecido na internet após um canal do YouTube chamado Uncle's Porkmus, em 11 de setembro de 2017, upar uma sequência em storyboard dessa cena. E ainda, ele fez uma imitação de Farley cantando a música I Feel Good. Imitação essa que ficou tão boa que confundiu muita gente que acreditava ser realmente uma gravação de Farley. E até aquele momento, não se tinha a certeza que uma versão animada daquela cena existia. Porém, em julho de 2022, um usuário da Lost Media Wiki encontrou fragmentos desse teste de animação em um portfólio de um animador que havia trabalhado na DreamWorks. Porém, o fragmento estava misturado com vários outros projetos, o que dificultava um pouco ver a cena em si. E uma parte do teste foi finalmente encontrado em 14 de agosto de 2022, sendo um trecho de pouco menos de 10 segundos. Infelizmente, ainda não é o teste completo, já que a partir daquele vídeo do portfólio do animador e da sequência de storyboard, se conclui que existe muito mais do teste que ainda precisa ser encontrado, como o diálogo entre o Shrek e o ladrão, que na versão limpa do teste que está disponível, só podemos ver o Shrek atacando o ladrão. Inclusive, tudo que foi encontrado do teste não possui nenhum áudio, mas se acredita que existiu uma gravação de Farley dessa cena, o que faz com que essa busca, apesar de ter tido grandes avanços, ainda está longe do fim. E então é isso, essas foram as mídias perdidas que foram encontradas em 2022 que eu decidi comentar nesse vídeo. Existem várias outras mídias que foram encontradas esse ano, mas acho que não eram tão relevantes para falar nesse vídeo em específico. Lembrando que enquanto eu estou fazendo esse vídeo, o ano ainda não acabou, então ainda existe uma possibilidade de alguma outra grande Lost Media que está sendo procurada há anos seja encontrada, mas nada impede que atualizações futuras sejam feitas. Mas no fim, espero de coração que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de comentar aí embaixo o que achou dele, além de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal para receber conteúdos como esse no futuro. Também não se esqueça de dar uma olhada no World of Warships. E por fim, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.